Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Eu converso agora com o Rogério Schmidt, que é cientista político do Espaço Democrático. Rogério, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, Denise. E vamos começar fazendo um balanço da semana, né? Nós vimos agora a notícia da Assembleia da ONU. Lula saiu fortalecido. Teve aquela surpresa do elogio de Trump, que pode ter sido até planejado, porque Trump anda com a aprovação em queda lá nos Estados Unidos. Houve pressões também por parte dos empresários, inclusive do Brasil. Então pode ser um jogo de cena, mas de qualquer modo isso fortaleceu a imagem de Lula. Também foi elogiado por Macron. Ele teve falas importantes sobre erros da esquerda, avaliando por que eles colaboraram para o avanço da direita. Agora, do outro lado, nós temos a família Bolsonaro prejudicada por essa situação, porque via em Trump um grande aliado. Ele continua aplicando a lei Magnitsky. Agora, qual o balanço geral que você faz disso? Teve a PEC da blindagem, que foi rejeitada pelo Senado. A da anistia está numa situação complicada e Bolsonaro agora com medo, inclusive, de não ser favorecido pela dosimetria. Você fez uma excelente retrospectiva da semana, né? Acho que até dá para acrescentar duas votações importantes no Congresso, além da derrubada da PEC da blindagem, que foi a aprovação da medida provisória lá que cria o programa de especialistas no SUS, né, que permite que o governo use o espaço ocioso dos hospitais privados para atender o público do SUS, o que é mais uma medida aí eleitoral também, que pode ter impacto eleitoral na campanha do Lula. E aí, marcada para a semana que vem, quarta-feira, a votação da medida do imposto de renda, do aumento da faixa de isenção. E interessante, você está falando do projeto oficial do governo que está na Câmara dos Deputados, relatado pelo Arthur Lira. Mas o Senado tem um projeto alternativo, que é exatamente igual ao da Câmara, que foi aprovado já no Senado, né? Então, a gente não sabe ainda qual dos dois que vai acabar virando o projeto final, provavelmente vai ser o da Câmara, mas já sinaliza também uma perspectiva interessante do projeto do imposto de renda ser aprovado na Câmara e me parece que com uma certa facilidade será no Senado também. Mas se consolida uma situação a partir disso, por exemplo, Lula, ele ainda tem uma taxa de rejeição importante, ele saiu das cordas, né, de uma situação muito desfavorável. Isso começou com a tarifa aplicada por Trump, que foi relacionada a questões políticas, a pressões políticas no presidente dos Estados Unidos. Então, a partir daí, ele teve uma melhora na avaliação em geral. E foi muito atribuída a situação contrária ao Brasil, exatamente a atuação de Eduardo Bolsonaro, né? É verdade, o governo nesse momento está com um saldo ainda negativo de popularidade, se a gente fizer uma média aí das pesquisas mais recentes, mas por outro lado, esse saldo negativo já foi bem pior nos meses anteriores. Então é a melhor situação de popularidade do Lula nesse terceiro ano de mandato, né? Lembrando que ainda ele é predominantemente impopular, mas sugere que ele é muito competitivo para a eleição do ano que vem, né? Ao passo que a gente também está esperando aí nas próximas semanas a definição da situação do ex-presidente Bolsonaro, né? Como que será a pena, onde ele vai cumprir, se vai ter redução da dosimetria ou não, né? E a oposição me parece que ainda está procurando um candidato que seja competitivo para disputar contra o Lula no ano que vem. Agora, havia uma grande aposta em Tarcísio de Freitas, e Tarcísio, nos últimos dias, passou a dizer que a intenção dele é buscar a reeleição ao governo de São Paulo, que desde o começo as pesquisas apontaram como uma situação muito tranquila. Ele vê essa instabilidade toda, né, do lado da oposição, ele faz questão de ter apoio de Bolsonaro, não se sabe se Bolsonaro dará preferência à família ou não. Inclusive, Michele, em entrevista a um jornal estrangeiro, disse que, se for necessário, ela se candidata à presidência para preservar a força da família. Né? Antes ela falava em concorrer ao Senado. Né? Eduardo, vai ser muito difícil ser candidato. E não se sabe exatamente qual vai ser a posição de Bolsonaro. Hoje eu acho que ele está muito preocupado em ter a menor pena possível, né? Sim, sim. A gente precisa também resgatar um pouco a nossa história recente, né, Denise? Salvo engano, mas acho que nesse caso eu não estou enganado, o último governador de estado que foi eleito presidente da República foi o Fernando Collor de Mello. Já lá se vão quase 40 anos, né? É muito difícil. De lá para cá, todos os governadores, inclusive de São Paulo, que tentaram se eleger presidente, não tiveram
êxito. Não é? Exemplo de Alckmin. Alckmin, E o próprio Serra. Serra, não é? Então, não é tão fácil quanto parece um governador, mesmo de um estado grande, poderoso como São Paulo, conseguir vencer uma eleição presidencial, né? Que é uma eleição muito mais heterogênea, que leva em conta uma quantidade muito maior de variáveis, de incertezas, do que uma eleição estadual, né? Mas, assim, ainda tem outros nomes interessantes no campo aí de oposição que podem aparecer nessa reta final. E aí, Kassab colocou isso, né? Do próprio partido dele tem Ratinho Júnior, tem Eduardo Leite. Kassab, desde o início, disse que a preferência dele, ou recomendação, seria para que Tarcísio fosse candidato mesmo à reeleição agora. Ele pode ter interesse, inclusive, em ser candidato a vice ao governo de São Paulo, para quando Tarcísio sair, ele poder assumir, para não ter que concorrer diretamente com Lula, porque nas eleições seguintes não se vê uma liderança de esquerda para poder disputar. A esquerda tem esse problema de não formar novas grandes lideranças, não é? É uma das poucas certezas que a gente tem, Denise, da eleição no ano que vem, é que será a última eleição do Lula. Não me parece que possa haver depois um quinto mandato, né? Então, se ele disputar realmente a eleição, será a última eleição dele, né? E a última... E nesse campo de oposição, você tem outros nomes também, além do Ratinho, do Eduardo Leite. Você tem o Romeu Zema, governador de Minas, o Caiado, governador de Goiás. Mas os dois têm pior colocação nas pesquisas, não é? Sim, eles não têm sim. conseguido muito espaço. Quem tem o melhor desempenho nas pesquisas é a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, né? Talvez o segundo lugar o Eduardo Bolsonaro, mas que provavelmente acabará ficando de fora aí por questão de inelegibilidade, né? Agora, essa questão da articulação da direita, nós devemos ter alguma discussão em torno desse projeto, ou de dosimetria ou de anistia, que ainda é insistência de Eduardo Bolsonaro. Inclusive, se tem falado que Sóstenes Cavalcante, que é líder do PL, ele está nos Estados Unidos, se encontrou com o Paulo Figueiredo e também com o Eduardo Bolsonaro. Ele nega, mas muita gente fala que ele foi passar um recado de Bolsonaro para que ele pare com essa insistência na anistia ampla e restrita, porque isso pode atrapalhar acordos que sejam feitos para reduzir a pena. Acho que nem o bolsonarista mais entusiasmado acredita na possibilidade de uma anistia ampla, geral e restrita, seja para o Bolsonaro, seja lá para os presos do 8 de janeiro, né? O que o próprio relator do PL da anistia, o deputado Paulinho da Força, tem dito é que dá talvez para, se houver acordo político, fazer uma redução das penas, né? O que na prática não faria muito, para Bolsonaro não faria muita diferença, porque ele teria uma segunda condenação que colocaria mais 8 anos de inelegibilidade, né? Então, seja 27 anos como é hoje, ou que caia para 20 anos o tempo de condenação, e dificilmente vai ter condições, seja pela inelegibilidade ou seja pela própria prisão, né? Até por questões de saúde também, imagino, dificilmente ele terá condições de voltar a disputar uma eleição. Agora, em relação à base do governo no Congresso, a gente falava do avanço de pautas que são relevantes para o governo, que pode assegurar, inclusive, maior popularidade, como o aumento da faixa da isenção, mas tem a Federação União Progressista, que é a União Brasil e o PP, querendo retirar ministros, integrantes do governo, inclusive o ministro do Turismo, Celso Sabino. Ele não queria sair, ele deu mais uma semana agora, ele vai para Belém, junto com o presidente Lula na próxima semana, porque ele estava na organização da COP30, então Lula não deve fazer grandes mudanças nessa área do turismo, até pensando na organização da COP, mas como é que se coloca o Centrão nesse processo todo? Ele que apostava muito no Tarcísio, se ele não estiver, pode voltar a ter alguma adesão a Lula, se Lula for melhorando nas pesquisas? A participação desses dois partidos, União Brasil e Progressistas do governo, sempre foi uma participação muito estranha, né? Porque eles têm ministros, o Sabino está saindo agora, o próximo certamente será o André Fufuca, né? Que também é deputado federal pelo Progressistas, acho que é da pasta dos esportes, se eu não me engano. E esses partidos já não acompanham o governo em boa parte das decisões. Eles né? são oposição na prática. Né? Por exemplo, na questão lá da PEC da blindagem, né? Quando eles votaram em massa a favor da aprovação na Câmara. Mas, assim, eu acho que há espaço ainda para diálogo com esses partidos do Centrão na votação de questões da agenda econômica e também temas sociais, né? Benesses
direcionadas aí à população mais carente do Brasil. Agora a gente vê essa dificuldade de articulação da direita, pensando no jogo político para as eleições, mas é difícil também do lado de Lula. Mesmo que ele seja candidato, Alckmin vai ser o vice, porque Alckmin ganhou força nas negociações em torno da taxação nos Estados Unidos. Mas se fala o nome dele para concorrer novamente ao governo de São Paulo. Márcio França também quer, é do mesmo partido. Já se cogitou o nome de Haddad e falou que não quer, nem para o governo, nem para o Senado. E Boulos pode sair para o Senado, mas também pode ir para o Ministério agora. Então, tem um jogo aí de forças complicado. É verdade. Acho que estão todos esses que você citou aí estão esperando a definição do governador Tarcísio, não é? Porque se ele for de fato candidato à reeleição, como parece hoje ser o cenário mais provável, ele é um candidato muito difícil de ser batido, não é? Então, em São Paulo, ele teria um favoritismo até maior do que o Lula, por exemplo, teria para conseguir um novo mandato para presidente. Então, nesse cenário, se o Tarcísio for candidato a governador de São Paulo, dificilmente o governo vai colocar um nome aí do primeiro escalão para disputar o governo contra ele. Aí a força seria para o Senado. Então aí provavelmente eles vão tentar conseguir eleger as duas vagas, né, do Senado, que São Paulo e os outros estados todos elegerão no ano que vem. Inclusive Simone Tebet já admitiu a possibilidade de ser candidata por São Paulo ao Senado também. Então pode haver uma disputa interna da base do governo por essas vagas. E já tem até pesquisa mostrando, tudo bem, é uma eleição ainda que muita gente não tem opinião formada, mas já tem pesquisa mostrando que a Simone Tebet e o Fernando Haddad hoje seriam os dois nomes mais fortes para se elegerem senadores por São Paulo. Ainda é um pouco distante, né? Falta um ano para a eleição ainda, mas é um dos cenários possíveis, né? Agora, os dois têm o recall das últimas eleições, que eles foram bem aqui em São Paulo, né? Exatamente. Porque Simone Tebet foi candidata à presidência e Haddad também era candidata ao governo. Então, como são duas vagas, né? Provavelmente vai acabar, imagino, né, independentemente de nomes, um nome mais ligado ao Lula e outro nome mais ligado ao Tarcísio. Imagino que seja o cenário mais provável. Agora, é importante esse palanque para Lula, como a gente falava, ele tem uma situação melhorando, mas não garantida. Exatamente, a eleição está totalmente em aberto, né? A gente não sabe o que vai acontecer, a gente pode especular, não é? Mas vai depender tudo da popularidade do presidente. Com essa popularidade que ele tem hoje, ele consegue ser competitivo. Se voltar a cair, aí não mais, né? Eu agradeço muito a presença do Rogério Schmitt, que é cientista político do Espaço Democrático. Uma boa noite, obrigada. Boa noite, Denise. Muito obrigado.